aqui, bem-vindos ao Life com Lu. Hoje nós vamos falar sobre inclusão escolar, né? Como você pode ajudar o seu filho nessa inclusão escolar. O meu nome é Sheila Rocha, eu sou mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista, e sou analista do comportamento. Aqui nesse canal a gente fala sobre diversos assuntos que podem ajudar você na sua vida com seu filho com autismo. Podem te ajudar a ser livre e feliz com esse diagnóstico. É esse o nosso objetivo. Então vamos lá, né? Vamos começar a pensar o que é essa coisa da inclusão escolar. Né? Quando a gente fala de inclusão, então, inclusão é uma palavra que está sendo usada em todos os lugares, a todos os momentos, não só para crianças com autismo, mas para pessoas com deficiência de maneira geral. Então, nós temos vários assuntos que estão relacionados a essa inclusão, né? Mas, no nosso caso, especificamente, nós vamos falar sobre pessoas com autismo, obviamente, né? A inclusão, ela é um ato, né, de colocar as pessoas com deficiência no mesmo patamar de pessoas neurotípicas. Ou seja, a ideia de incluir é fazer com que a pessoa com deficiência tenha as mesmas oportunidades de uma pessoa neurotípica. Quais são essas oportunidades? Por exemplo, quando a gente fala em inclusão relacionada à acessibilidade, a gente vai pensar que a gente está dando oportunidades para pessoas, por exemplo, que usam uma cadeira de roda, poder se locomover na cidade de maneira eficiente, que elas possam ter a oportunidade de andar pela cidade da mesma maneira que uma pessoa que não porta aquela cadeira de roda, né? Então, mas quando a gente fala em autismo, a gente vai ver que essas barreiras, elas não são físicas, né, para a inclusão. Elas são barreiras que são invisíveis. Então, a gente tem lá uma criança, por exemplo, que não suporta som alto. Então, o que eu teria que ter dentro de uma estrutura para conseguir incluir essa criança? Eu precisaria ter um controle de som, por exemplo, né? O que eu precisaria ter para incluir uma criança que tem hipersensibilidade visual, por exemplo, que ela tem dificuldade com luzes muito claras, né, com excesso de iluminação? Eu teria que controlar a luminosidade de determinado local. Então, é muito complicado a gente falar em inclusão da pessoa autista e pensar nessa questão da acessibilidade para uma pessoa com deficiência intelectual, porque cada caso é um caso, né? Então, imaginar que eu tenho que controlar a luz para um, o som para outro, o estímulo visual para o outro, eu tenho que controlar o estímulo sensorial para o outro, né? Tátil. Para determinada criança, eu tenho que controlar os aspectos de perfumes, né, que sejam do cheiro de determinados lugares. Então, o cheiro de comida pode ser uma coisa que pode incomodar uma pessoa com autismo, né? Eu tenho que pensar na maneira como aquela pessoa pensa, entender qual é a forma que o cérebro dessa pessoa funciona, para eu poder incluir ela numa atividade intelectual, por exemplo, como uma atividade escolar. Então, quando a gente fala disso, a gente vai vendo que existem pontos a serem trabalhados dependendo da necessidade de cada um. Eu não posso chegar e colocar o autismo como eu coloco o cadeirante, todo mundo no mesmo patamar, e a gente precisa de uma rampa, por exemplo. Isso não é viável para pessoas com autismo. Então, é necessário que a gente, para incluir, entenda qual é o perfil dessa pessoa, dessa criança, principalmente na escola. Então, ter uma análise de como essa criança funciona, quais são os seus gostos, as suas preferências, o que ela não suporta, o que ela suporta, quais são as habilidades que ela já tem, quais as habilidades que ela ainda tem que adquirir, são pontos fundamentais para a gente promover a inclusão.
porque assim eu consigo incluir exatamente essa pessoa. Então não adianta eu ter um plano muito bem elaborado de uma escola, né? Você chegar, a gente, para incluir essa criança, a gente tem um programa que faz com que as salas tenham luz indireta, fazem com que os professores não usem microfone, faz com que as crianças se comportem dentro de sala de aula para não ter tanto barulho. Isso é inviável, né? Eu tenho abafadores sonoros nas salas de aula, então, enfim, será que é isso que ajudaria a incluir uma criança com deficiência intelectual como autismo? Dificilmente, né? Eu acredito que a gente teria que pensar individualmente em cada dessas pessoas. E muitas vezes, numa sala de aula, com o número crescente de casos de autismo, a gente vai ter várias crianças com deficiência intelectual. Então, você pode ter 2, pode ter 3 crianças com autismo dentro da mesma sala de aula. Como que eu vou programar uma sala para pessoas que são totalmente diferentes? Né? Porque são pessoas dentro de um espectro, então cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem as suas pautas específicas, coisas que são mais ou menos problemáticas, então a gente tem que pensar em indivíduo pontualmente. Para fazer isso, eu acho que o papel da família é fundamental, porque é a família que pode chegar na escola e comunicar determinadas coisas, né? Então, a historinha social desse indivíduo, ou seja, um resumo das coisas que a sua criança gosta, das coisas que incomodam profundamente a sua criança, que causam irritabilidade, que podem desencadear processos de birras ou crises. Você pensar em, por exemplo, prever algumas situações que você já sabe que vão ser problema para essa criança. Por exemplo, uma criança que tem uma sistematização grande de processo de material. Por exemplo, o meu filho, o Lucas, ele é uma criança extremamente sistemática na hora de organizar o material dele. Então, se alguma coisa cai da mesa, se um lápis quebra, se ele erra na hora de estar escrevendo. Então, são coisas que eu preciso comunicar à escola para que a gente antecipe determinadas coisas, né? Essas situações, a gente faça uma pequena previsão do que pode acontecer e tente evitar. E outras são coisas que nós precisamos trabalhar, como, por exemplo, o fato dele ter que apagar quando ele erra. Então, eu tenho que fazer com que ele aprenda que a gente também vai errar e que esse processo de apagar e refazer é necessário, né? Então, essa é uma particularidade dele, mas de repente para outra criança isso não importa, esse errar e ter que apagar e ter que refazer, mas para ele isso é particular, então isso tem que estar muito claro lá na história dele, para que todo professor que vá trabalhar com ele saiba ou tenha acesso a essas informações. Muitas vezes nós temos o professor regente da sala e ele conhece um pouco melhor aquele aluno, mas de repente um professor de educação física não conhece, professor de música não teve contato, professor de xadrez, professor do inglês. Então, como que a gente faz para comunicar a mesma coisa para todas essas pessoas? É montando um resumo desse indivíduo, né? Então, assim, você vai chegar a pensar que todo ano a professora de sala vai mudar, todo ano você vai ter novos colegas ou pessoas novas. Então, não custa para o pai, para a mãe, com ajuda, você pode até pedir auxílio dos profissionais que trabalham com seu filho na terapia, para que eles possam te auxiliar na confecção desse material, né? Algo que seja comunicativo para o pessoal da escola que vai receber o seu filho, principalmente quando essas coisas, ou quando você vai mudar de escola, você vai mudar de cidade, então são novas realidades. Essas pessoas no começo do ano, né? A professora precisa conhecer o seu filho, tá? Os próprios colegas e pais também precisam conhecer o seu filho. Então, em algumas ocasiões, é muito legal que você procure trocar ideia com alguns pais que são mais próximos, né? Tentar explicar
para os pais e para as crianças como essa criança funciona, para que não haja problemas em interpretar comportamentos. Então, dentro da sala de aula, a gente tem que pensar que tem crianças que vão se aproximar mais da criança com autismo e crianças que vão se aproximar menos, né? Até devido aos comportamentos diferentes da criança com autismo. Então, a gente não pode julgar e colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Olha, eu quero que todos os alunos sejam amigos do meu filho. Isso não vai acontecer nem com uma criança neurotípica. Então, a gente tem que realmente selecionar quais são esses colegas, quais são essas famílias que têm mais potencial de acolher o seu filho e realmente tentar criar um elo, uma ligação com essas famílias para que você tenha pessoas que possam auxiliar essa criança na escola, na entrada, na saída, possam relatar possíveis ocorrências que aconteçam dentro da escola. As crianças muitas vezes servem como olheiros ali dentro da sala de aula, né? Eu fiquei sabendo de uma história com o meu filho, um problema de sala de aula quando ele tinha, 4 aninhos, por causa de uma coleguinha. Foi uma coleguinha dele que me relatou o que estava acontecendo dentro de sala de aula, né? E aí eu me interessei por esse assunto e fui realmente tentar tirar o máximo de informação que eu conseguia dessa coleguinha e da mãe da coleguinha que se prontificou a me auxiliar, né, para poder entender qual era essa situação que estava acontecendo dentro de sala de aula. Então, a gente fica muitas vezes nessa sinuca, né, sem saber, nós não temos olhos lá na escola. Então, nós precisamos nos munir de algumas estratégias aí para poder colher essas informações. Então, a proximidade com outras famílias de crianças que estão na mesma classe é fundamental para que a gente tenha realmente algum relato do que acontece lá em sala de aula, né? Outra questão da inclusão é a questão do aprender, do ensino. Então, na verdade, incluir uma criança é dar para ela as mesmas oportunidades, as mesmas chances de aprendizado do que uma criança neurotípica. Então, se a criança neurotípica tem oportunidade de ir para a escola e aprender o alfabeto, o seu filho com autismo ele tem que ter essa mesma oportunidade. É isso que a gente está colocando. A gente não está colocando no sentido de que ele vai aprender igual, que ele vai ter o mesmo aproveitamento, não. Mas ele tem que ter a mesma oportunidade de tentar aprender. Então, se ele aprende de uma maneira diferente do restante das crianças, essa oportunidade tem que ser ofertada lá na escola. Esse é o processo de inclusão. Então, se ele aprende visualmente, então vamos ter que exigir a oferta de conteúdos transformados em conteúdos visuais. Se ele aprende por pareamento, por associação, vamos ter que dar um jeito de adaptar esse material para fazer com que esse material seja associativo. Então, a gente vai primeiro identificar quais são as formas de aprendizado dessa criança. Por isso que esse relatório, esse resumo é tão fundamental, para que a gente possa comunicar para a escola, olha, conteúdos abstratos ele não absorve, conteúdo oral ele não consegue absorver. Então, as coisas têm que ser visuais ou as coisas têm que ser textuais, né? Se a criança for alfabetizada, então o comportamento textual é mais uma ferramenta que a gente tem, né? O comportamento da escrita é outra ferramenta que a gente tem. Então, quanto mais próximo a gente tiver desse processo, ou seja, pensar que a criança não está lá na escola só para se socializar. E esse é um equívoco de muitos pais, que acreditam que a criança está na escola e ela está com um agente educacional, ela já está incluída automaticamente naquele processo escolar. E isso não é uma realidade, porque lá dentro da escola não basta estar lá, né? A criança tem que estar lá fazendo coisas que as outras crianças também fazem. Se é aprender o objetivo,
Então, a sua criança com autismo deve estar lá na escola também com essa intenção de aprender. Ela não deve estar lá só para ficar um tempo longe de casa, né? Então, eu preciso saber qual é o objetivo daquele ano letivo, o que essa turma vai construir como conteúdo, para saber se o meu filho está tendo algum aproveitamento dentro do que foi proposto para a turma. E não só o que foi proposto pelo agente educacional ou pela Secretaria de Educação, que é manter o seu filho seguro, alimentado, limpo e livre de riscos, né? Porque essa é a função do agente educacional. Engana-se quem acredita que a função do agente educacional é incluir. A função desse indivíduo dentro da sala de aula, dentro da escola, é garantir a integridade física da criança e dos demais. Então, ele está lá realmente como um apoio físico. Ele, inclusive, não tem função de aplicação pedagógica. Ele não é um profissional que pode aplicar conteúdos pedagógicos, certo? Ele tem uma única função. Então, pais, tenham atenção aí, né, nessa oferta. Então, quando você chega para... Meu filho é um aluno de inclusão, ele vai para o sistema público ou privado, indiferente aonde seja, e você chega na escola e eles te oferecem um agente educacional, certo? O que vocês têm que tomar atenção? Esse agente educacional será suficiente para garantir que o meu filho tenha um aproveitamento escolar? Talvez não. Se o seu filho já tem habilidades de vida diária suficientes, será que essa figura do agente educacional ela é benéfica para essa criança? Ou será que ela está lá até dificultando, ou seja, diminuindo as oportunidades de aquisição de novos comportamentos adequados por esse indivíduo? Porque muitas vezes é uma criança que vai ao banheiro sozinha, que come sozinha, que vai para o parquinho sozinha, que entra na sala de aula, ela tem habilidades que são suficientes para você não precisar ter um agente educacional. O que você precisa nesse momento? Você precisa de um educador especial ou então um educador especializado. Qual é a diferença entre essas duas coisas? O educador especial é um profissional formado em educação especial, que é uma licenciatura, certo? É uma faculdade, é um curso de 3º grau. E o educador especializado é um profissional formado em pedagogia que fez uma especialização em educação especial. Então, ambos são capacitados para trabalhar os conteúdos pedagógicos de uma criança com autismo dentro de uma sala de aula. Quando a gente fala em legislação, a Lei Berenice-Piana, ela é muito clara. Ela fala num acompanhante especializado caso seja comprovada a necessidade. Então, se a criança tem a necessidade, o médico indicou o acompanhante especializado. O agente educacional não é esse profissional, porque ele é um agente educacional, ele não é um acompanhante especializado, porque ele não tem nenhuma especialização em educação especial. Ele é simplesmente uma pessoa que tem o ensino médio completo e prestou um concurso para ser um agente educacional. A gente tem que ter esse conhecimento para poder exigir essa inclusão. Essa inclusão é assim que tem que funcionar. Então, caso, não, mas a prefeitura não disponibilizou, né, o educador especial. Você tem direito de exigir isso da prefeitura, do estado, né, seja lá de quem for, certo? A gente vai ter alguns embates aí, né, no ensino privado, por exemplo. Por quê? Porque se a gente pensar financeiramente, o valor que você paga uma escola privada não cobre o custo de um agente especializado, correto? Então, a escola teria que colocar uma pessoa. O que acontece num contexto um pouco mais ideal dentro da escola privada? A escola tem
um educador que gerencia esse processo, um educador especializado que gerencia todos os outros, né, toda a adaptação de currículo, a elaboração do plano de ensino individualizado dos alunos de inclusão, que são alunos, podem ser com TEA, pode ser síndrome de Down, pode ser aluno com deficiência múltipla, né, vários alunos. E aí ele faz a supervisão e o monitoramento de, por exemplo, estagiários de pedagogia que são contratados da escola para acompanhar cada uma dessas crianças de forma individual. Então, nesse cenário, a coisa pode até acontecer de maneira um pouco mais supervisionada, digamos assim, um pouco mais especializada, né? Bom, a gente vai ver que em algumas realidades, algumas prefeituras investem nesses educadores especializados, colocam salas de recurso nas escolas, né? Tem um supervisor para esse processo que pode treinar e acompanhar essas crianças. Então, tudo depende da realidade na qual você está inserido, né? Mas você tem esse direito, sim, de ajudar o seu filho, porque isso que você faz é dar voz para essa criança. É pensar que essa criança precisa que alguém advogue em nome dela. Então, sim, você como pai deve exigir saber como a sua criança está sendo manejada dentro de sala de aula, quem é responsável pelos conteúdos pedagógicos, quem é responsável pela integridade física dessa criança dentro da escola, né? E qual é o plano de inclusão dessa escola, né? Como que se pretende chegar a alcançar os conteúdos que são propostos para a turma para a sua criança. Esse chegar, ou seja, propor esses conteúdos, faz parte de um PEI, que é um plano de ensino individualizado, né? É de obrigação do professor de sala elaborar um PEI para o aluno com deficiência, o aluno de inclusão. Esse PEI tem que conter lá os conteúdos que a gente precisa trabalhar com essa criança. Então, não pode ser o mesmo PEI da turma. Muito dificilmente vai ser. Porque se eu tenho uma criança que está em processo de alfabetização lá no 4º, 5º ano do ensino fundamental, eu tenho que ter um PEI que foque nesses conteúdos de alfabetização. Eu não vou poder ter um PEI que esteja lá falando sobre raiz quadrada, sobre multiplicação de uma criança que ainda está lá na quantificação, por exemplo, está ainda entendendo quantidades. Então, eu tenho que realmente verificar se esses conteúdos são pertinentes para a minha criança. Como que eu vou fazer isso? Com uma análise de pré-requisitos. Então, eu tenho que entender qual é o pré-requisito daquele conteúdo ou do fato mesmo de estar em sala de aula. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático do que seria um pré-requisito. Então, uma criança que vai entrar no 1º ano do ensino fundamental 1 e ela vai ter que sentar à mesa durante 45 minutos consecutivos dentro da sala de aula, que é o horário que se trabalha. Aí, depois desses 45 minutos, eles têm 15 minutos de tempo de chão para brincar, por exemplo, né? Então, eu tenho que saber, né, ou verificar, ou pedir até para que o corpo que faz a intervenção, as pessoas que fazem a intervenção com meu filho, verifiquem se meu filho tem esses 45 minutos de mesa. Se ele tem pré-requisito para ser incluído numa turma de 1º ano. Se ele não tiver, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar esses pré-requisitos antecipando essas situações, ou seja, antes dele entrar no 1º ano, quando ele está lá na educação infantil, eu já vou começar a trabalhar o pré-requisito do tempo de mesa. Então, se eu já sei que isso é um pré-requisito, ele vai ter que ficar sentado e essa criança não senta ainda, eu tenho que colocar ele sentado. Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho que falar, ó, pessoal, meu filho vai para o 1º ano, o que eu tenho que fazer para treinar essa criança para ficar sentado? Esse é um pré-requisito para ir para o 1º ano. Outro pré-requisito, fazer rastreio visual, ou seja, a professora compartilhar a atenção com a professora. A professora vai falar, pessoal, olha aqui no quadro.
olhem o que está escrito. E o que a criança tem que fazer? Ela tem que virar a sua atenção, né? Dar a sua atenção para a professora e rastrear essa informação visual. Para quê? Para que ela possa aprender a copiar no seu caderno, né? Então, como que ela vai adquirir conteúdos, por exemplo, de alfabetização ou pré-alfabetização sem fazer esse rastreio visual? Não dá. Então, é um pré-requisito para o primeiro ano. Assim como conteúdos são pré-requisitos de outros. Por exemplo, eu não ensino subtração com reserva de casa antes de ensinar subtração. Eu não ensino soma, adição, antes de ensinar quantidades, né? Então, uma coisa dá sequência à outra. Então, não adianta eu querer pular etapas. Então, eu preciso realmente sempre estar verificando qual é o pré-requisito daquela atividade que a criança vai fazer, daquele conteúdo que ele vai aprender, daquela faixa escolar a qual ele vai participar, né? Porque de nada adianta eu ter, por exemplo, eu pensar que, então a escola falhou ali na alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, não conseguimos alfabetizar essa criança, e eu tenho que entender que um pré-requisito para que uma criança tenha um aproveitamento escolar minimamente significativo é a alfabetização até o terceiro ano, que é o ciclo básico. Então, a partir daí, as coisas vão se tornar mais difíceis. Então, o que eu tenho que insistir com a escola no primeiro, no segundo e no terceiro ano? Para que realmente ocorra a inclusão dessa criança? Eu tenho que insistir na alfabetização. Eu tenho que gerar recursos, né? A escola, eu tenho que exigir que a escola dê recursos e dê possibilidades dessa criança ser alfabetizada até o terceiro ano do ciclo básico ali, que é o primeiro, segundo, terceiro do ensino fundamental 1. Então, esse entendimento de quais são as etapas é imprescindível para você que é mãe e que quer incluir o seu filho na escola e quer que ele tenha uma inclusão verdadeira. Porque eu era uma pessoa muito, muito firme, né? E cheguei a falar para as terapeutas do Lucas que se ele não tivesse alfabetizado até o 4º ano, eu colocaria ele numa escola especial como a PAI. Por quê? Porque é um pré-requisito enorme estar alfabetizado a partir do terceiro ano. Porque aí você vai ter mais dificuldades de aquisição de conteúdos se tornam mais densos e você vai ter, né, cada vez é uma bola de neve, a coisa vai se agravando de um jeito que chega lá na frente, você nem sabe por onde começar de novo. Então, não deixar que a escola deixe essas lacunas, né? Então, a gente vai realmente ter que ficar supervisionando esse processo de maneira constante. Então, olhar qual é o conteúdo da turma e qual o conteúdo equivalente que o meu filho está fazendo. Tá todo mundo trabalhando multiplicação. Ok. O meu filho está num conteúdo equivalente, nem que seja multiplicação por decomposição. Sim, está. Ok, estamos bem, né? Então, eu preciso entender. História, estamos trabalhando lá, sei lá, as organizações espaciais das cidades. O meu filho está tendo algum acesso a algum desses conteúdos no sentido de aprender, não só olhar na apostila, no livro, preencher as coisas, copiar do quadro, não. Ele está realmente aprendendo esses conteúdos? Qual é a estratégia que está sendo usada para o meu filho adquirir esses conteúdos? Então, eu quero perguntar para a escola. Eu preciso saber disso. Então, mães, esse acompanhamento escolar, essa inclusão é uma luta. Ela é uma luta diária e constante. Eu não estou falando para ninguém ir lá na escola brigar. Pelo contrário. O relacionamento com a escola tem que ser o melhor possível. Então, para a gente chegar nesse ponto de discussão desses conteúdos e do que está sendo trabalhado em sala de aula, e assim, ter um contato direto com a professora de sala, né, a gente precisa de meios de comunicação. Então, formas de comunicar as coisas que estão acontecendo em sala de aula, por exemplo. Pode ser por meio de agenda, mas exijam isso.
né? É muito difícil para uma mãe que está do outro lado não saber o que aconteceu na escola. E não saber, por exemplo, se seu filho comeu, saber se ele foi ao banheiro, porque ele não consegue comunicar isso para você, né? Então, realmente, decidir, né, fazer combinações com a escola no sentido de ter esses canais de comunicação. Olha, meu filho não fala ou ele não comunica adequadamente o que aconteceu na escola. Eu gostaria de um resumo diário. É difícil para a professora? É difícil, mas não é impossível, né? Assim como você tem que fazer essa troca. Olha, tive dificuldades na execução da tarefa de matemática, porque no item 1, 2 e 3 faltou adaptação. Adaptei dessa maneira, não funcionou ou funcionou. Algumas estratégias que você usa em casa para trabalhar com a criança, você pode levar para a escola. Você pode também dar sugestões para a professora, né? E falar, olha, eu estou disposta a trabalhar esses conteúdos com o meu filho. Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Se coloca à disposição da professora. Fala, olha, tudo que precisar ser feito em casa, de forma concreta, o que você precisar de recurso, eu posso trazer. A gente pode ter esses combinados. Olha, o dia que ele não se comportou adequadamente, você, sei lá, sinaliza, faz uma bolinha vermelha lá na agenda para ser mais rápido e só me fala rapidinho o que aconteceu, ou me manda uma mensagem de voz. Eu acho que hoje, com os recursos de comunicação que nós temos, é inadmissível que a gente não fique sabendo o que uma criança não verbal está passando dentro de uma escola, né? É necessário que a gente faça esses combinados. Assim como a escola muitas vezes tem recursos que, se você não comunicar a necessidade, a escola talvez não use, até por falta de tato com algumas situações. Pensar que são 30 crianças dentro de uma sala de aula e que teu filho é aquele ser diferente, né? Então, assim, é mais fácil ir no fluxo dos 30 do que do especial. Então, muitas vezes é falta realmente de atenção nessa criança, mas você tá lá para garantir essa atenção. E, como eu falei, não é brigando, né? Brigando a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu já tive problemas na escola, nunca briguei com ninguém na escola, né? Conversamos, chamamos para auxílio, por exemplo. Professora, você não sabe o que fazer com meu filho? Vem comigo, vamos para a terapia junto. As terapeutas podem te auxiliar nesse processo. Mas realmente a ponto de uma professora chegar para você e falar, olha, você me desculpa, mas eu não sei o que fazer quando seu filho tem esse comportamento em sala de aula. Mas ela só chegou em você porque você se abriu para isso. Você chegou e falou, olha, qualquer problema que houver com meu filho, você pode me comunicar. Você é parceira, minha parceira, né? Nós estamos aqui com o objetivo único de trabalhar da melhor forma possível para essa criança. Então, se você se colocar dessa maneira, é muito difícil que você não tenha um bom relacionamento com a escola e que você não consiga os resultados que você procura, que você almeja. Né? Assim como eu já tive dificuldade, eu já tive muitas alegrias dentro da escola, de ver processos de inclusão natural, né? Ver, por exemplo, o porteiro dar oi para o meu filho e falar para mim, nossa, eu fico tão feliz com a evolução dele. Então, você vê que a escola, por quê? Porque você chega todos os dias, você faz o seu filho cumprimentar o porteiro, você tem uma relação assim, de construção com a escola, né? O que a gente não pode fazer é realmente criar embates com a escola. Então, se não está lhe servindo, mude. Mas, assim, ficar brigando com a escola, lutando contra o sistema, é muito difícil. Nós somos um e, como eu falei, existem outros 30 na escola, né? Uma coisa que aconteceu com o Lucas agora na pandemia, a escola deles adaptou todas as salas com lousas digitais, né? Porque em determinado momento essas crianças, um certo tanto de crianças estavam em casa, outros estavam em sala de aula quando houve aquele rodízio, né? Então precisava haver uma forma de comunicar as mesmas coisas que a professora escrevia na tela para quem estava em casa e para quem estava na sala de aula. Então
eles equiparam todas as salas com essas lousas digitais. Isso, para as crianças com autismo, foi um ganho enorme. Então, o Lucas está no 4º ano do ensino fundamental 1, ele é alfabetizado, mas ele não escreve letra cursiva, somente letra bastão e letra impressa. E essa era uma das questões, né? A professora escreve na lousa com a letra cursiva. E aí, muito bem, conversamos com a professora, olha, agora que nós temos esse recurso digital, a gente poderia adaptar a escrita para uma escrita impressa. Então, a professora tem a possibilidade de digitar as coisas para as crianças copiarem na lousa digital. Ela não precisa escrever, ela pode escrever com um canetão eletrônico ou ela pode digitar. E porque assim facilitaria a cópia dos conteúdos, aquisição e acompanhamento dos conteúdos na lousa pelo Lucas. E, claro, né, é uma adaptação muito simples, né? O que aconteceu? As outras crianças que tiveram que se adaptar um pouco, porque elas têm que ler a letra bastão, a letra impressa e copiar em letra cursiva. E o Lucas copia e lê em letra bastão. Então, é uma adaptação que a escola fez que é plausível, né? Não está prejudicando ninguém, não está prejudicando os outros colegas da sala, mas está ajudando na sua inclusão. Então, também temos que pensar em adaptações razoáveis, né? Não podemos chegar numa escola e falar, agora muda todo o sistema para adequar para o meu filho. Isso não é inclusivo, isso é exclusivo para os outros 30 que estão na sala. Então, eu estou incluindo um, excluindo 30, não é verdade? Então, temos que ser, assim, coerentes na hora de pedir essa adaptação, né? Tivemos dificuldade, por exemplo, na aula de futebol, né? O professor lá na aula de futebol falou, olha, o Lucas, ele quer, mas eu tenho que ficar o tempo todo em cima dele. Só que eu tenho outros 50 da mesma idade, correndo pela quadra. Então, assim, eu tenho que escolher. Ou eu dou aula para os 50, ou eu fico do lado dele, porque eu tenho que ficar chamando ele constantemente, porque ele se distrai, porque daí ele quer correr atrás do outro e não corre atrás da bola. Enfim, eu tenho que dar mais atenção para ele. E eu não consigo, né? A nossa solução foi, o pai vai junto, então, para a aula de futebol. Então, o pai é o acompanhante da aula de futebol. Então, resolvemos? Assim, resolvemos. Funciona para todo mundo. O que não seria plausível? Eu falar, não, eu quero que você fique do lado do meu filho e dê atenção exclusiva ao meu filho e esqueça os outros 40 que estão correndo pela quadra. Não seria nada plausível, nada... não poderíamos fazer isso, né? O que eu estou fazendo? Eu estou tentando dar uma oportunidade única para o meu filho. Poderia, sim, chegar na escola, caso não houvesse uma outra opção, e falar, olha, gostaria muito que o meu filho fizesse a aula de futebol, mas eu preciso um outro acompanhante para ele, porque o professor não consegue gerir a turma e gerir ele junto. Então, teríamos como adaptar isso? Se houvesse uma possibilidade, muito bem. Se não houvesse uma possibilidade, tentaríamos outro recurso. Então, assim, a gente tem que ser muito coerente nessa questão também da inclusão. E tudo parte de conversa, tudo parte de combinações que nós vamos fazer ali, né? Tentar, por exemplo, fazer com que as crianças sejam responsáveis por essa criança especial da turma, né? Que elas fazer com que a professora, por exemplo, ou ajudar a professora nesse processo. Olha, tem fulaninha que é bem amiguinha do meu filho, que vai na minha casa, brinca com ele. Então, se precisar alguma coisa ali na festa junina ou na apresentação do final de ano, você pode colocar ela junto, que eu acho que vai dar super certo. É claro que a gente está falando aqui, pessoal, de coisas que são simples, né, de adaptar. O ideal é que a gente tenha um educador especial, é que a gente tenha um acompanhante especializado, mas mesmo com acompanhante especializado, mesmo com educador especial, a gente ainda vai ter que gerir esse processo. A gente ainda vai ter que falar, olha, o objetivo lá na terapia é esse.
Será que a gente pode incluir isso em sala de aula? Teria como a gente trazer, ou vice-versa? Olha, ele está trabalhando esse conteúdo, leva isso para a terapia. Como que dá para adaptar isso? Né, esse conteúdo que é importante, por exemplo, um conteúdo de matemática, um conteúdo de português, de alfabetização, que são conteúdos mestres, né, conteúdos que vão ser levados para a vida inteira, para aquisição de outras habilidades e outros conteúdos e repertório. Então, o que eu posso fazer para ajudar essa criança? Né? Faz essa ponte. Esse é o papel da mãe, leva daqui, leva de lá, se dispõe a colocar para a escola, precisa algum material, de repente, que eu possa ajudar a confeccionar, eu posso ajudar a confeccionar reforçadores, eu posso trazer itens de preferência, a gente pode trabalhar junto nessa questão. Então, assim, para que uma inclusão seja verdadeira e bem feita, a família vai ter que estar diretamente ligada a essa escola. Então, não é você levar o seu filho, saber que ele ficou sem chorar lá e buscar ele no horário combinado. Não é isso que é inclusão, né? É participar da vida escolar dessa criança, tanto de um lado quanto do outro. É saber que o seu filho está tendo oportunidades dentro da escola, de explorar novas coisas, de ter novos conhecimentos, de fazer relações sociais, né? Estabelecer contato com outras crianças de maneira efetiva, eficiente. Saber que ele está conseguindo adquirir novas habilidades dentro dessa escola e não simplesmente ficar depositado lá para eu poder ter um tempo para mim. É claro, a gente precisa desse tempo, é necessário, mas primeiro eu tenho que garantir que essa escola está tendo uma função. Está tendo a função que seja social, mas realmente existe um plano de ação para socializar essa criança, para treinar algumas habilidades básicas, para a gente conseguir ter, assim, futuro dentro dessa escola. Porque a gente tem que pensar que esse processo escolar é longo, né? E é um local que essa pessoa vai participar e vai estar incluída pela uma grande parte da sua vida. E pode ser até que chegue num processo de educação de ensino superior, né? Então, a gente tem que preparar o melhor possível a base dessa criança. E isso vai começar lá na educação infantil. Então, engana-se quem acha que a educação infantil é só para a criança ir lá e ficar lá com a agente educacional e brincar um pouquinho na areia, sozinho, jogando areia para cima. Não é isso. É um preparatório para a gente chegar no ensino fundamental com habilidades básicas para poder ter oportunidade ou chance de aprender. E isso é o papel da educação infantil, né? E aí o ensino fundamental tem o seu papel, o ensino médio tem o seu, o ensino superior tem o seu. Então, pensem nisso. Qual é o papel que a escola está exercendo? Qual é o papel que vocês estão exercendo em relação de troca, nessa relação de troca com a escola? Qual é a parceria que foi estabelecida aí? E, né, reveja quantas vezes for necessário esse processo, atualize isso, reestruture, reorganize, readapte, né? Quantas vezes forem necessárias até você chegar num ponto em que você diz, não, o meu filho realmente está tendo o aproveitamento escolar que eu gostaria que ele tivesse. Tá joia? Gente, tem uma pergunta. Vamos lá, temos uma pergunta. Meu filho é autista, a Gisele reviste. Uhum. Meu filho é autista, tem 9 anos e ainda não fala. É super esperto, só voltou a falar, mas eu não sei como ajudar. Faz acompanhamento com o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra. Oi, é Gisele? Oi, Gisele. Bom, vamos lá, né? Eu acho que o comportamento verbal, que é essa questão da fala, é um comportamento difícil mesmo, né? Muitos autistas não vão ser verbais. O próprio Lucas, o meu filho, tem um comportamento verbal muito comprometido, é um menino esperto, um menino muito bem manejado comportamentalmente, mas ele ainda tem muita dificuldade em comportamento verbal. O comportamento verbal é algo muito específico. Então, se a gente pensar o que é se comportar, se comunicar, né? Então, a gente tem que começar do começo, né?
Para a gente ter comportamento verbal, a gente precisa ensinar comunicação primeiro. Então, comunicação é tudo. É contato visual, é apontar, pedir coisas no sentido de estender a mão, direcionar pessoas ou manejar pessoas para conseguir o que eu quero. Então, se isso ainda não está estabelecido, talvez seja um ponto de partida, né? Tentar estabelecer essas formas de comunicação. Caso 9 anos já é uma idade em que as crianças, a gente já tem aí um ponto de quase de decisório nessa questão do comportamento verbal. A minha sugestão seria realmente fazer uma avaliação se não seria o caso de introduzir uma comunicação alternativa aumentativa, né? Que seria comunicar por PECs ou por símbolos e imagens. Existem vários profissionais da própria fonoaudiologia, principalmente da análise do comportamento aplicada, que trabalham com esse tipo de comunicação alternativa. É uma opção quando a criança já alcançou essa idade, né? Se não existe digamos assim, uma intenção de fala já construída, a comunicação alternativa é uma excelente ferramenta. E além de tudo, eu acho que da comunicação alternativa, uma comunicação textual, que seria um comportamento verbal textual, adquirido a partir da alfabetização, seria uma ferramenta enorme, porque aí mesmo que a criança não fale verbalmente, ela se comunica de forma escrita. Não é um processo tão difícil de alfabetizar uma criança não verbal, tá? Então, a gente tem ferramentas para isso, inclusive a gente tem uma ferramenta, né, um método nosso, que é de alfabetização para pessoas com autismo, que pode ser até aplicado por pais, por exemplo, e que tem uma eficiência grande até em crianças não verbais, tá? Mas seria essa a minha sugestão, procurar uma avaliação para uma comunicação alternativa e, é claro, sempre estímulo, né? O estímulo verbal sempre se fazendo presente por manejo comportamental, tá? Não simplesmente por fono, sem experiência em análise do comportamento aplicada. Por quê? Porque você estabelecendo por base de reforçador, você vai ter mais potencial de fazer essa criança emitir as suas primeiras palavras, tá? Então, se ainda a intervenção não é em análise do comportamento, eu sugiro que você faça essa tentativa primeiro.